Estamos começando a nossa aula online, hoje dia 4 de novembro de 2023, disciplina Direito Civil 6, Direito de Família, curso de Direito, Universidade Evangélica de Goiás, campus Senador Canedo. O nosso primeiro tópico da aula hoje é filiação. Filiação nós começamos na aula passada, em sala, aula presencial. Nós vimos as noções elementares, sobre filiação, o histórico, as noções conceituais. Vimos na certidão de registro civil, posse de estado de filhos, a filiação decorrente da gestação em útero alheio. Vimos barriga de aluguel, e vimos o parto anônimo, ou a roda dos enjeitados. E hoje nós vamos continuar a filiação, terminar as noções conceituais, vemos responsabilidade civil, planejamento familiar e critérios determinantes da filiação. Na responsabilidade civil, aqui na filiação, nós temos a seguinte obrigação: os pais devem assistência moral e material aos filhos menores, e os filhos também devem assistência material e moral aos pais. Isso é um dever da família. Essa previsão está no artigo 229 da Constituição Federal, que diz: os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores, e os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade. Terminando as nossas noções conceituais da filiação, nós temos o planejamento familiar. O que vem a ser o planejamento familiar? Planejamento familiar são todos os conjuntos de ações que envolvem controle da fecundidade, seja para constituição, limitação ou aumento da prole, aumento dos filhos, do casal. A previsão da controle familiar, ou do planejamento familiar, está no artigo 226, parágrafo 7º da Constituição Federal. Fundado nos princípios da dignidade da pessoa humana e da paternidade responsável, o planejamento familiar é uma livre decisão do casal, competindo ao Estado propiciar os recursos educacionais e científicos para o exercício deste direito, vedada qualquer forma coercitiva por parte das instituições oficiais ou privadas. O planejamento familiar, o chamado controle de natalidade, controle de fertilidade, ele deve ser facultativo e não pode ser usado nenhum tipo de coercitividade, seja pelo Estado ou por alguma entidade privada. A Lei 9263 de 96, ela regulamenta esse artigo da Constituição, sobre o planejamento familiar. E está previsto aqui no seu artigo 1º, o planejamento familiar é um direito de todo cidadão, observado e disposto na lei. Artigo 2º. Para fins desta lei, entende-se como planejamento familiar o conjunto de ações de regulação da fecundidade que garanta direitos iguais de constituição, limitação ou aumento da prole pela mulher, pelo homem ou pelo casal. Parágrafo único. É proibida a utilização de ações a que se refere o caput para qualquer tipo de controle demográfico. E aí nós temos aqui no artigo 10 as espécies de controle que é permitido. Artigo 10. Somente é permitida a esterilização voluntária nas seguintes situações:
Inciso 1º. Em homens e mulheres com capacidade civil plena e maiores de 21 anos, ou, pelo menos, com 2 filhos vivos, desde que observado o prazo mínimo de 60 dias entre a manifestação da vontade e o ato cirúrgico, período no qual será propiciado à pessoa interessada acesso ao serviço de regulação da fecundidade, inclusive aconselhamento por equipe multidisciplinar com vistas a desencorajar a esterilização precoce. Inciso 2º. É permitida a esterilização voluntária nos casos de risco à vida ou à saúde da mulher ou do futuro concepto, né? Do risco à saúde do feto, testemunhado em relatório escrito e assinado por 2 médicos. Parágrafo 1º. É condição para que se realize a esterilização o registro da expressa manifestação da vontade em documento escrito e firmado após a informação a respeito dos riscos da cirurgia, possíveis efeitos colaterais, dificuldades de reversão e opções de contracepção reversíveis existentes. Parágrafo 4º. A esterilização cirúrgica como método contraceptivo somente será executada através da laqueadura tubária, que é no caso da mulher, né? Vasectomia, no caso do homem, ou de outro método cientificamente aceito, sendo vedada através da histerectomia e ooforectomia. A histerectomia é a retirada do útero, né? E a ooforectomia é a retirada dos testículos. Com planejamento familiar, encerramos aqui a parte de noções conceituais da filiação. E agora passamos para a segunda parte, que são os critérios determinantes da filiação. Nós temos 3 critérios determinantes de filiação: o critério da presunção legal, o critério biológico e o critério afetivo. Vamos para o primeiro. O critério da presunção legal, a presunção de pater is est, é a presunção de que o pai da criança é o marido do casamento. E ele decorre exatamente aqui da lógica do casamento, né? De que o casal mantém relação sexual e o casal mantém uma relação de exclusividade, que decorre do dever de fidelidade recíproca do casamento. Em razão disso, os filhos decorrentes do casamento, eles têm a presunção de serem filhos do marido, né? Do homem do casamento. Entretanto, essa presunção legal de ser o marido, o pai dos filhos decorrentes do casamento é uma presunção relativa, isto é, ela admite prova contrária. E hoje a prova mais cabível e a prova mais aceita contrária é a prova, né, de exame de DNA. A previsão legal da presunção legal é no artigo 1597 do Código Civil. Presumem-se concebidos na constância do casamento os filhos, inciso 1º, nascidos 180 dias pelo menos depois de estabelecida a convivência conjugal. Então, são considerados filhos do casamento os filhos que nascerem 6 meses após o início do casamento, ou início da união estável, né? Inciso 2. Os filhos nascidos 300 dias subsequentes à dissolução da sociedade conjugal por morte, separação judicial, nulidade ou anulação do casamento. Isso consideram filhos do casal os filhos que nascerem, né, até 10 meses
após a dissolução da sociedade, ou seja, por viuvez, divórcio, separação judicial ou nulidade e anulação do casamento. O critério da presunção legal, ele também vai ser adotado no caso de reprodução assistida. A reprodução assistida é a reprodução realizada com auxílio médico. A reprodução assistida ela tem duas espécies. A primeira é a inseminação artificial, que é a chamada concepção in vivo. É aquela em que ocorre a concepção dentro do corpo da mulher. O médico prepara o material genético para implantar no corpo da mulher e onde que vai ocorrer a fertilização. Por isso é a concepção in vivo. A segunda espécie é a fertilização na proveta, que é também chamada de fertilização in vitro, que é a chamada também de concepção laboratorial. A concepção é realizada fora do corpo feminino, um óvulo é concebido, fora do corpo da mulher e depois os embriões já fecundados são implantados no útero. Em ambas, seja na inseminação artificial ou fertilização in vitro, elas podem ser homólogas quando o material genético é do próprio casal, aí seja porque há uma dificuldade, por exemplo, de fertilização, você faz uma fertilização in vitro com óvulo da mulher, e sêmen do homem. E a segunda hipótese, ela ser heteróloga, quando o material genético é de terceiros, seja pela doação de sêmen ou doação de óvulo. E no caso assim de doação, essa doação tem que ser anônima e gratuita. E aí nós temos a previsão do artigo 1597 a partir do inciso 3º. Presumem-se concebidos na constância do casamento os filhos havidos por fecundação artificial homóloga. Homóloga é que o material genético é do próprio casal, mesmo que falecido o marido. Inciso 4º. Presumem-se concebidos na constância do casamento os filhos havidos a qualquer tempo, quando se tratar de embriões excedentários decorrentes de concepção artificial homóloga. Os embriões excedentários são os embriões que foram fertilizados in vitro, mas não foram aproveitados no momento da fertilização, no momento da implantação dos embriões, e eles foram guardados, eles ficaram como excedentes ali. Esses que são os embriões excedentários. Aí eles ficam guardados e eles podem ser implantados posteriormente. E a última opção é do inciso 5º. Presumem-se concebidos na constância do casamento os filhos havidos por inseminação artificial heteróloga. Aí você tem o material genético de outras pessoas que não casal, seja doação de sêmen ou doação de óvulo ou de ambos. E essa inseminação artificial homóloga, ela é válida desde que tenha prévia autorização do marido. No critério da presunção legal, nós temos a possibilidade aí da fertilização pós-mortem, isso é, fertilização quando está falecido, o pai já morreu. Ela é possível desde que tenha uma autorização prévia, do marido. Essa previsão está disciplinada no enunciado 106 da Jornada de Direito Civil. Para que seja presumida a paternidade do marido falecido, será obrigatório que a mulher, ao se submeter a uma das técnicas de reprodução assistida com material genético do falecido,
esteja na condição de viúva, sendo obrigatória ainda a autorização escrita do marido para que se utilize seu material genético após a sua morte. No caso da presunção legal, que os filhos são presumidamente do marido daquele casamento, essa presunção é relativa, então ela exige prova, ela admite prova em contrário. E a prova em contrário, a presunção pode ser afastada com a ação judicial chamada de ação negatória de paternidade, no caso do pai, ou ação negatória de maternidade. Essa ação negatória, ela é imprescritível, ela pode ocorrer a qualquer tempo, independente da idade, dos filhos. A previsão legal é no artigo 1601 do Código Civil. Cabe ao marido o direito de contestar a paternidade dos filhos nascidos de sua mulher, sendo tal ação imprescritível. Parágrafo único do artigo 1601. Contestada a filiação, os herdeiros do impugnante têm o direito de prosseguir na ação. Imagine a seguinte situação. O pai contesta que um daqueles filhos é filho dele, entra com ação negativa de paternidade. A partir do ajuizamento da ação negativa de paternidade, mesmo que aquele pai faleça, os herdeiros têm direito de prosseguir na ação para verificar se aquele filho é realmente dele. Essa é uma decorrência lógica, porque não sendo filho, vai ter efeitos diretos aí na sucessão. A impugnação da filiação presumida, para que ela seja negada a filiação, não basta a confissão de adultério por parte da mulher. Essa confissão de adultério, ela não afasta a presunção de que os filhos nascidos têm como pai o marido da relação conjugal. E outra decorrência é que a mulher, a mãe, não tem legitimidade para negar a paternidade. A negativa de paternidade, quem tem legitimidade para ajuizar é só o pai. Previsão legal, artigo 1600 do Código Civil. Não basta o adultério da mulher, ainda que confessado, para elidir a presunção legal de paternidade. E continuando na impugnação da filiação presumida, nós temos o seguinte. Nos casos de impotência reprodutiva. Impotência reprodutiva, só lembrando, nós já vimos esse conceito aí quando nós falamos sobre nulidade do casamento. Impotência reprodutiva tem a ver com a infertilidade, com a impossibilidade do homem de ter espermatozoides viáveis. É diferente da impotência sexual, que é a impossibilidade de manter relações sexuais. No caso de provada a impotência reprodutiva na época da concepção, essa prova de impotência reprodutiva afasta essa presunção da paternidade. Essa é a previsão do artigo 1599 do Código Civil. A prova da impotência do cônjuge para gerar à época da concepção ilide, isto é, afasta a presunção de paternidade. Assim nós terminamos aí o critério da presunção legal e vamos para o segundo critério, que é exatamente o critério biológico. O critério biológico é determinado exatamente pelo vínculo genético, pelo DNA. E o exame de DNA é hoje um dos exames mais certeiros. Ele tem uma certeza de 99,999%
para determinar o vínculo genético, o vínculo biológico entre pai e filho. E aqui na determinação do vínculo biológico, a investigação da paternidade, nós temos que, se há recusa para a realização, por exemplo, do exame de DNA, a recusa vai ensejar a presunção de que há a paternidade, a presunção da prova que se pretende produzir. Então, se é iniciada uma investigação de paternidade em relação a uma pessoa ser pai daquela criança, se aquela pessoa que está se investigando, ela se recusa a fazer o exame de DNA, vai se presumir que é filho e que esse exame daria positivo. Essa é a previsão da súmula 301 do STJ. Em ação investigatória, a recusa do suposto pai a submeter-se a exame de DNA induz presunção iuris tanto de paternidade. E o último critério que nós temos é o critério afetivo. A filiação socioafetiva, ela deriva dos laços de amor e solidariedade. O pai afetivo é aquele que ocupa na vida do filho o lugar de pai, isto é, a função de pai, o que é considerado como pai. O critério afetivo ou filiação afetiva é a nossa chamada adoção de fato, é aquele filho de criação que não é feito, não é um filho pelo critério de presunção legal ou critério biológico, né, não tem os laços biológicos, sanguíneos, e não é um filho adotivo, não tem a adoção formal. Esse é um critério que é considerado filho, chamado filho de fato ou chamado filho de criação popularmente. Então, essa filiação socioafetiva ela não é lastreada no fato biológico, isso é no nascimento, mas fundada no ato de vontade, no tratamento público, né, e na publicidade, na vivência cotidiana entre pai e filho. E esse laço socioafetivo ele depende da comprovação da convivência respeitosa, pública e firmemente estabelecida. Terminado aqui os nossos critérios, nós temos um último ponto, que é a multiparentalidade ou pluriparentalidade. Isto é, quando há mais que um pai. Essa é uma hipótese em que há compatibilidade de duas paternidades, desde que elas sejam de gêneros diferentes. Por exemplo, você pode ter um pai biológico e um pai socioafetivo, né? É o biológico decorrente, né, da filiação biológica, do vínculo sanguíneo, e o socioafetivo é o pai que cria, o pai que tem um afeto, o pai que considera. Essa previsão da coexistência dessas duas paternidades está reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no recurso extraordinário número 898.060 de Santa Catarina. A paternidade socioafetiva, declarada ou não em registro público, não impede o reconhecimento do vínculo de filiação concomitante baseado na origem biológica, com os efeitos jurídicos próprios. Então, a multiparentalidade é a possibilidade de existência de dois pais, né, de registro de dois pais no registro de nascimento. Mas é importante observar que não pode ter multiparentalidade no caso de adoção. A adoção, ela extingue o vínculo de filiação em relação ao pai biológico e nasce um novo vínculo de filiação civil decorrente da adoção.
que, para entendermos, vamos ver aqui os artigos 48 e 49 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Artigo 48. O adotado tem o direito de conhecer sua origem biológica, bem como de obter acesso irrestrito ao processo no qual a medida foi aplicada a seus eventuais incidentes após completar 18 anos. Aqui ele está dizendo que o adotado, quando ele completa 18 anos, ele tem o direito de saber qual que é a sua origem biológica, quem são seus pais biológicos, porque na adoção é substituído os pais, né? Os pais biológicos estavam no registro anterior, eles são substituídos pelos pais ou pai ou mãe adotivo, né? O pai ou mãe civil. E aí, quando o filho adotivo completa 18 anos, ele tem o direito, né, de saber, conhecer essa origem biológica. Parágrafo único do 48 do Estatuto da Criança e do Adolescente. O acesso ao processo de adoção poderá ser também deferido ao adotado menor de 18 anos, a seu pedido, assegurado orientação e assistência jurídica e psicológica. E aí nós temos exatamente a regra sobre a adoção, né, o fim do vínculo na adoção, fim do vínculo biológico. Artigo 49. A morte dos adotantes não restabelece o poder familiar dos pais naturais, que eles são extintos com a adoção.